Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse curso que vai tratar sobre as redes neurais artificiais em Python. E parabéns pelo seu interesse por essa área de redes neurais artificiais, que hoje em dia essas técnicas são uma das mais relevantes na área de machine learning e de inteligência artificial. E isso acontece principalmente pelo grande crescimento dos conceitos e das técnicas de deep learning, que é também conhecido como aprendizagem profunda. E de alguns anos para cá, as redes neurais elas voltaram a ser bastante relevantes nesse cenário de aprendizagem de máquina, que até um tempo atrás existiam alguns outros algoritmos que, em alguns casos, eles eram até mais eficientes do que as redes neurais. Porém, como eu comentei agora, com o avanço dessas técnicas de deep learning, as redes neurais elas estão de volta aqui ao cenário da inteligência artificial e é com certeza uma das técnicas que vale muito a pena você estudar, que o futuro da automação, conforme vários pesquisadores da área de Deep Learning e redes neurais comentam, é você saber trabalhar com redes neurais artificiais. E o objetivo desse curso vai ser mostrar o passo a passo, os conceitos básicos, teóricos e também conceitos práticos de como que você pode fazer a implementação de redes neurais do zero. E a minha principal motivação para gravar esse curso é que existe uma grande dificuldade em encontrar materiais fáceis e didáticos sobre esse assunto, principalmente em português. Porque como você vai aprender durante todo esse curso, são necessárias algumas operações matemáticas, até algumas coisinhas de cálculo e álgebra, para que você consiga ter um entendimento completo de como que funciona uma rede neural, como que um computador ele consegue pegar uma base de dados e fazer o aprendizado utilizando essas técnicas. Então, para isso, são necessários alguns conhecimentos básicos dessas áreas. E o que acontece atualmente é que na maioria dos materiais sobre redes neurais, os conceitos eles são muito vagos, ou então existem fórmulas matemáticas muito complexas que às vezes é bem complicado de você entender como que funciona realmente esse tipo de técnica. E o meu objetivo em gravar esse curso é que, caso você nunca tenha ouvido falar de redes neurais, se você fizer esse curso, você vai ter todo o embasamento, tanto teórico quanto prático, de como que funciona passo a passo uma rede neural. O intuito principal é mostrar bem detalhadamente como que funcionam esses conceitos, que caso você queira trabalhar depois na área de Deep Learning, você vai conseguir com muito mais facilidade depois de você fazer esse curso, porque você vai ter todo esse embasamento teórico de como que funciona uma rede neural. Inclusive, se você não entende nada sobre cálculo, sobre álgebra ou alguns conceitos de matemática, também você não precisa se preocupar, que todos os conceitos que nós vamos trabalhar nesse curso eles serão explicados bem passo a passo. Em outras palavras, o conhecimento de matemática ele não é necessário para você fazer esse curso. E outra motivação para esse curso é que eu tenho visto muitas pessoas que pretendem entrar nessa área de Deep Learning, que, como eu comentei, é o ápice da tecnologia de inteligência artificial hoje em dia. Mas o que acontece é que a maioria dos materiais sobre Deep Learning eles têm vários pré-requisitos, conforme eu comentei, saber um pouquinho de matemática e também saber o básico sobre redes neurais. E o que eu percebo é que muita gente que começa a estudar Deep Learning acaba se frustrando já no começo e acaba abandonando os estudos, porque muitas vezes não consegue acompanhar todo o conteúdo justamente por esses motivos que eu falei, que é uma área um pouco mais complicada da inteligência artificial, que requer vários cálculos e vários processos, e como em alguns materiais todos esses cálculos, esses processos, eles não estão muito bem documentados, então é muito fácil da pessoa acabar desistindo de fazer um curso nessa área. E o objetivo principal é mostrar uma visão bem clara e didática de como que funciona uma rede neural, mesmo se você não entenda muito sobre matemática ou nunca ouviu falar sobre rede neural. Com relação ao conteúdo desse curso, nós vamos falar bastante sobre aplicações de redes neurais. Então, nesse contexto que eu citei de Deep Learning, a maior parte das aplicações mais top de linha hoje, elas são feitas com redes neurais, como aqueles carros autônomos do Google que dirigem sozinho,
ou como a descoberta de doenças, descoberta de novos medicamentos, processamento de linguagem natural, reconhecimento facial, dentre várias outras aplicações. Então é muito importante que você tenha esse conhecimento de redes neurais caso você queira entrar nessa área de inteligência artificial. Nós vamos trabalhar depois com o Perceptron, então esse aqui é um conceito bastante importante sobre redes neurais. Nós vamos fazer o passo a passo, tanto a teoria quanto a prática. Você vai aprender etapa por etapa como que a rede neural ela faz o aprendizado. Logo em seguida nós vamos fazer a implementação diretamente no Python. E caso você nunca tenha ouvido falar sobre o Perceptron, ele é basicamente essa estrutura que eu estou mostrando aqui. Existe aqui uma camada de entrada, pesos e tem essas funçõezinhas aqui, uma função de soma e uma função de ativação. Perceba que são várias fórmulas matemáticas, tanto nessa parte quanto nessa parte, e o objetivo vai ser entender e desmistificar todos esses processos que envolvem as redes neurais. Então esse aqui é o primeiro exemplo que nós vamos fazer. E aqui eu estou mostrando um pedaço aqui de um código-fonte, que esse códigozinho aqui, dessa funçãozinha treinar, ela já é uma implementação completa de uma rede neural, que vai ser a primeira que nós vamos fazer a implementação. Então o objetivo vai ser ver toda a teoria e daí nós vamos passar aqui para o Python e fazer a programação passo a passo. Como você pode notar, nós não vamos utilizar nesse momento nenhuma biblioteca específica para trabalhar com redes neurais. Inclusive no Python existem várias bibliotecas específicas de Machine Learning e aprendizagem de máquina, porém nessa parte nós não vamos utilizar elas, que o objetivo vai ser fazer a implementação de uma rede neural completa, passo a passo, via código. Então assim você vai entender todos os conceitos que envolvem essa área. Logo depois nós vamos passar para as redes neurais multicamada. Nós vamos trabalhar com ajuste de pesos, um conceito aqui chamado delta. Esse é outro conceito de gradient descent, que é a descida do gradiente, que nós utilizamos aqui para a otimização da rede neural. Algoritmo backpropagation, que é também chamado em português de retropropagação. E também nós vamos fazer a implementação passo a passo. Então, da mesma forma que nós fizemos para essa primeira parte do Perceptron, que é uma rede neural mais simples, nós vamos fazer passo a passo o desenvolvimento de uma rede neural multicamada. E uma rede neural multicamada nada mais é do que essa figura que você pode observar. Então, nós temos essas camadas de entrada, os pesos, tem essas camadas escondidas aqui no meio, e perceba que aqui tem mais algumas funções matemáticas que nós vamos fazer o passo a passo. Você vai entender exatamente como funciona todo esse processo dos cálculos de uma rede neural. E por fim, nós teremos um módulo de bônus, que aí sim nós vamos utilizar uma biblioteca do Python, que é o scikit-learn, que é uma biblioteca bastante utilizada, uma das mais usadas para aprendizagem de máquina no Python. Depois que nós vermos todos os conceitos, então toda essa parte do curso, nós vamos trabalhar com conceitos e com implementações passo a passo. Depois que nós fizermos todo o entendimento, então você vai entender cada um desses conceitos de redes neurais, aí sim nós vamos utilizar uma biblioteca já pronta, que nós vamos fazer uma pequena comparação dos resultados do que nós fizemos a implementação manualmente e com as ferramentas já prontas. E aqui nós vamos utilizar, junto com essa biblioteca, algumas bases de dados comerciais de um repositório somente de Machine Learning. Existem várias bases de dados para teste que nós podemos usar. E o objetivo vai ser utilizar várias bases de dados para nós fazermos alguns testes com essa biblioteca. Então, novamente, o objetivo principal desse curso é que você tenha uma visão teórica e prática, passo a passo, de como trabalhar com uma rede neural. Pois, conforme eu havia comentado anteriormente, para você entrar na área de Deep Learning, de aprendizagem profunda, você precisa ter esse conceito básico sobre redes neurais. Eu considero esse curso como se fosse uma base para que você consiga entrar nessa área de Deep Learning. Que com o conhecimento que você aprender aqui, os outros conceitos mais avançados que são utilizados em Deep Learning, eles vão ficar mais fáceis para você entender,
se você tiver o conhecimento que vai ser passado nesse curso. E mais uma vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse curso e espero que você aproveite bastante esse conteúdo e que tenha vários insights de como que você pode fazer aplicação dessas redes neurais na prática. Obrigado e até a próxima aula.